Gravação iniciada, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas neste aulão aqui de dúvidas, né, que a gente tem sobre congruências e teorema de Euler e teorema de Wilson, tá? Eu não trouxe mais nenhuma questão de teorema de Wilson que não está no livro, porque eu já resolvi todas que caíram nas provas nacionais na nossa última aula 12 lá, beleza? Mas de teorema de Euler faltaram algumas e algumas boas. Quando eu falo boas, quer dizer difíceis. Eu até deixei elas para o final da aula, porque senão, se eu coloco no começo, espanta todo mundo, faz esse negócio aqui, não dá certo, não, acho que não vou aprender essa matéria. Mas não são tão difíceis assim, mas não quer dizer que elas são fáceis, tá? Enfim, já vou compartilhar a tela com vocês, no qual vamos começar relativamente simples, tá? A gente vai começar mais tranquilos esses exercícios. Antes, só confirmem para mim se vocês conseguem enxergar a tela. Sim. Então, perfeito, então. Vamos lá. Questões de módulos geralmente tem essa cara aqui. Você vai ter uma soma, às vezes finita curta, então finita longa, assim, às vezes 1 elevado a 200, mais 2 elevado a 200, até, sei lá, 500 elevado a 200, vão ser coisas mais ou menos assim. Então, vamos lá. Pergunta, essas questões, tanto a 2 quanto a 5 e a 7, são questões de uma prova que um colega nosso lá do grupo da tutoria mandou para mim, tá? Foi uma prova dele. Aí eu peguei as questões e falei assim, professor, se você puder me ajudar nessas aí, eu falei, são questões boas, dá para a gente fazer mesmo. Então, determine o resto de 603 elevado a 300, mais 604 elevado a 301, mais 605 elevado a 302, mais 606 na divisão por 6. Então, no final das contas, eu quero descobrir qual é o valor de R, tal que R é congruente a 603 elevado a 300 mais 604 elevado a 301 mais 605 elevado a 302 mais 606 elevado a 303, né? Mod 6. Então, se eu estou pensando na divisão por 6, eu estou pensando mod 6. Aí eu vou lá e percebo, cara, o 6 não é um número que é primo. Então, não tem o pequeno teorema de Fermat para me ajudar aqui, tá? Provavelmente, então, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que observar padrões. Então, vai ser mais simples eu atacar este meu problema olhando para cada uma dessas parcelas que encontram-se aqui, tá? Então, eu vou pensar quanto que dá o resto de cada um desses termos na divisão por 6 e depois eu somo todos esses restos, porque a aritmética modular me permite somar módulos de uma maneira muito mais simples, ok? Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou lidar com o 603 elevado a 300. Mod 6. Ok. Primeira coisa que eu vou fazer é pensar, cara, ao invés de lidar com 603, eu vou lidar com um número que é muito mais simples do que 603, que é qual? Ou seja, 603, ele é congruente a quanto mod 6, pessoal? 3. A Ele é, 3. ele é congruente a 3. Perfeito. Ou seja, o nosso 603 elevado a 300 vai ser congruente a 3 elevado a 300. Então, aí a gente vê como que usar o módulo é bom, porque eu saio de um 600 e já cai para um 3. Apesar de 3 elevado a 300 ser um número muito grande, é muito melhor do que 603 elevado a 300, tá? Agora, como que eu lido com esse carinha aqui, mod 6? Como o 3 e o 6 não são primos entre si, tá? O MDC dos 3 com o 6 é o próprio 3, eu tenho que identificar um padrão. E aí eu vou fazendo alguns deles. Aí eu vou lá e percebo, olha só. Calculo 3 elevado a 1. Eu sei que isso é congruente a 3. Vou lá no 3 ao quadrado. Cara, 3 ao quadrado
ele é 3 vezes 3, que é 9, e o 9, ele é congruente a quanto mod 6, pessoal? 3 3. mod 6. 3. Ah, beleza, eu vou lá pro 3 ao cubo. 3 ao cubo, cara, eu posso pensar no 3 ao cubo como sendo um 3 ao quadrado vezes 3. O 3 ao quadrado eu já sei que dá 3. 3 vezes 3 é 3 ao quadrado, que dá 3. Caraca. Então, também, velho, o 3 ao cubo dá 3. Se a gente for pensar nesse mesmo esquema, qual ideia que a gente gera a partir desses primeiros termos que a gente gera aqui? A minha ideia, então, uma espécie de, esqueci o nome, uma conjectura, né, que eu faço, é isso mesmo, é que 3 elevado a n é sempre congruente a 3 mod 6. Será que isso aqui é verdade, né, para todo n maior ou igual do que 1? Então, isso aqui é uma conjectura, tá vendo que enquanto a gente está aqui fazendo testes, vale a pena a gente conjecturar coisas, sabe? Para a gente pensar, porque ainda não é prova, né? Na hora de prova, não tenta conjecturar coisas, não. Tá aqui, isso de cara, você já pode assumir que isso vale 3, tá? Então, olha só, 3 elevado a n, será que isso é congruente a 3 mod 6 para todo n? Bom, para o n igual a 1, isso aí é verdade, né? Vocês poderiam provar isso por indução, mas eu acho que tem um jeito mais simples da gente fazer isso. Olha só, isso aqui é verdade, pessoal, se somente se o quê? Se somente se eu consigo mostrar que 6 divide 3 elevado a n menos 3. Ou seja, se somente se, 6 divide. Olha só, eu posso fatorar um 3, que vai ficar 3 que multiplica 3 elevado a n menos n menos 1, né? Desculpa. Menos 1. Concordam comigo que eu posso fazer essa fatoração ali? Sim ou não? Aqui nesse 3 elevado a n menos 3. Cara, fatorei um 3. Se a gente souber que esse carinha é sempre ímpar e o antecessor de um ímpar vai ser sempre par, 3 vezes um número par é sempre divisível por 6. Pronto, isso aqui é verdade. Tá vendo? Isso é uma espécie de conjectura que a gente faz. Oi? Alguém deseja falar? Não é n-1, não? Isso. N-1 aqui. Isso aí. Tá? Eu tinha apagado e não reescrevi. Então fica 3 que multiplica 3 elevado a n menos 1, menos 1. Então, de fato, né? Isso aqui é sempre um número ímpar, tá? Então, observa que eu não estou considerando o caso n igual a 1, porque a gente já sabe disso. Então, eu estou supondo n maior do que 1 aqui, tá? Porque valendo 1 a gente já sabe mesmo. Ok? Aí a gente garante que, de fato, isso daqui fica, essa partezinha de cá, dá sempre um número par, tá bom? Então, isso aqui é sempre verdade. Então, eu já sei que esse primeiro vai deixar resto 3, tá? Esse primeiro deixa resto 3. Aí agora a gente vai... Oi? Assim, eu admito que eu não conseguiria ver essa parte final bem aí, né? Aí, o que eu faria? Eu fatoraria esse 300, né? E aí eu ia reduzindo até chegar num ponto, que eu ia pegar, tipo assim, 300, é 3 elevado a 5 elevado, ia reduzindo. 60. Entendi. Mas quando você... Assim, dá certo, mas o problema é que você vai ter que reduzir demais, porque você não tem um padrão certo. De cara, é tipo assim, você começa a testar os primeiros para você perceber que 3 elevado a qualquer potência vai deixar sempre o resto 3. Tá? Esse tipo de questão é feito para você ver isso. Cara, de novo, eu fiz aqui propositalmente. Eu fiz o 3 ao cubo sem resolver. Eu fiz o 3 ao cubo utilizando o resultado do 3 ao quadrado vezes o próximo 3, para ser uma espécie de análise via recorrência. Isso não foi à toa. Eu poderia ter calculado 27 e dividido, mas a partir do momento que eu sei que o 3 ao quadrado deixa resto 3, talvez indução seja talvez um pouco mais simples, porque 3 elevado a n mais 1
Isso é congruente a 3 elevado a n vezes 3, que por hipótese de indução seria 3 vezes 3, que dá 3 mod 6, entendeu? Essa que é a ideia que a gente tem que ter, sabe? Aí ficaria bem mais simples. Então, e isso faz parte do processo de quando eu assento e tento estudar por conta própria. Perceber padrões, conjecturar, cara, será que vale isso? Sei que às vezes é difícil, mas vale a pena a gente pensar isso, porque isso vai abrindo a mente, vai expandindo as coisas, tá bom? Agora, Marcos, você falou alguma coisa, por exemplo, a primeira coisa que eu tenho, quando tem uma potência, a gente tem que sempre pensar em teorema de Fermat, né? E aí depois você vai cortando, não, aqui não dá para fazer. Por Isso. exemplo, a primeira coisa que eu tenho que olhar é se o P ali se fosse primo, não é isso? Isso. Se o M, né, é primo, ali no caso, tá? Porque a gente sempre pensa mod M. Então, a primeira coisa que a gente olha é se o M é primo. Se for primo, cara, você já ganhou demais da conta. Bom, teria como, né, você usar uma espécie de mod 2 vezes mod 3, mas não vale a pena, entende? Eu creio que não vale a pena mexer com isso aqui. Entendi. É mais fácil observar o padrão, porque senão você abre muito uma questão que não precisa de abrir tanto, tá? Aqui eu tô indo bem mais calmo, né? Pensando coisas e levando para frente ali. Mas não precisa. O mesmo vale com todos os outros. Antes, alguma dúvida aqui? Sim ou não? Não. Tranquilo, né? Agora a gente vai lidar com os outros. Então vamos lá. O segundo vai ser 604 elevado a 301 mod 6, né? Deixa eu só conferir isso aqui. Isso aí, 604 elevado a 301. De novo, o mesmo processo. 604. Qual que é o resto de 604 mod 6, pessoal? Você? 4. Perfeito. 4. Então, 604 elevado a 301 é 4 elevado a 301. De novo, MDC entre 4 e 6 é 2. Então, não posso fazer nada, né? Nem sequer aplicar o teorema de Euler, tá? Nem sequer aplicar o teorema de Euler vale, porque se de fato o A e o M fosse 1, né? Se o MDC dos dois fosse 1, valeria teorema de Euler. Nem isso eu consigo usar aqui. Então, é padrão. De novo, a gente vai fazendo. 4 elevado a 1 congruente a 4. 4 ao quadrado é 16. 16 deixa resto? 4. Ó, pronto, cara. Se o 4 elevado a 1 deu 4 e 4 ao quadrado também, todos os outros vão ser. Implica que 4 elevado a qualquer potência vai ser 4 mod 6. Por quê? Porque você pode fazer essa análise de que 4 elevado a n mais 1 é sempre 4 elevado a n vezes 4. Ok? Então, usando a mesma ideia. Então, pronto. Eu já sei que o resto desse carinha aqui, ou seja, 604 elevado a 301, é congruente a 4 mod 6. Vou escrever isso aqui para o outro também, né? 603 elevado a 300, ele é congruente a 3 mod 6. Próximo é 605 elevado a 302. E esse aqui vai ser mais interessante ainda. 605 elevado a 302, né? Mod 6. Bom, vamos lá. 605, pessoal, qual que é o resto dele na divisão por 6? Aí. Vai ser 5. Tranquilo. Porém, Pode ser Menos 1. isso, Menos sejam malandros, isso é menos 1 mod 6. E por que que isso ajuda demais? Cara, potência de menos 1 é só mais ou menos 1. Ou seja, 605 elevado a 302 é menos 1 elevado a 302. Quanto que é menos 1 elevado a 302? 1. Pronto. Então eu já sei que o 605 deixa resto 1 mod 6. O último é o 606. 606, a gente já sabe que vai deixar resto 0, né? Ele é 0, pronto. E o quarto seria o 606 elevado a 303, que é congruente a 0 elevado a 303. Isso aqui eu já vou fazer direto, que é congruente a 0 mod 6. Ou seja, aqui
Conclusão vai ser simples. Logo, 603, né? Começa com 3. 603 elevado a 300 mais 604 elevado a 301 mais 605 elevado a 302 mais 606 elevado a 303, isso vai ser congruente a: o primeiro é 3, o segundo é 4, o terceiro é 1, o último é 0, 4 mais 3, 7, 7 mais 1, 8, 8 deixa resto, 2 mais 6. Aparentemente, difícil, mas tendo as maldades certas, né, conjecturando, olhando, é uma questão fácil, entende? Não é uma questão difícil. E isso é uma questão boa porque foge tanto do pequeno teorema de Fermat quanto foge também do teorema de Euler, tá? Quanto foge dos dois. Ficou alguma dúvida em alguma partezinha aqui, pessoal? Dessa questão? Marcos, Hum. bem aí, assim, é uma coisa que eu já peguei para me fazer, por exemplo. Essas questões que tu mandou PDF dessa aula de agora? Não, mandei não, mas eu mando. Eu não vou esquecer não, tá? Eu não vou esquecer não. Eu mando, tá? Eu olhei aqui o PDF, não tem essa daí, né? Tem não. Essa é da prova do colega lá. Tá. Marcos, Oi. por exemplo, o que eu faço bem aí para enxergar esse -1? Eu sempre, quando tenho 605 é congruente a 5 módulo 6, eu boto como se fosse assim, 6K mais 5. Porque às vezes eu não consigo enxergar, e aí eu boto o K negativo para me ver se eu consigo. E às vezes eu não consigo enxergar o oposto, entendeu? Entendi. Eu não consigo enxergar, eu sempre coloco assim, o 6K mais o resto. E aí eu coloco o negativo para não poder enxergar, né? Tem algum macete ou é só vivência mesmo? Cara, é pensar assim, eu, Marcos, né? Sempre quando os números estão muito próximos, poderia ser o 4, 6, eu até poderia ter usado o -2 ali, mas eu acho que isso é mais válido quando é o -1. Eu percebo que esse cara é sempre o antecessor do M. Aí isso é muito mais prático a gente pensar que o antecessor do M que está aqui, a gente coloca o -1, tá? A não ser que você já tenha feito contas pro 2, pro 3, sabe? Que seria o -2, -3. Se não, cara, é só olhar quão próximo estão o M do valor que eu estou considerando lá, tá? É isso aí. Ele é como se fosse um valor central, né? Isso. Então, pega o M, divide por 2. Vai acontecer uma espécie de espelhamento a não ser por sinal, né? É isso que vai estar acontecendo, porque alguns vão ser negativos e vai depender da paridade da potência, e os outros então ficam a mesma coisa. Existe uma espécie de correspondência ali, tá? Fechou? Certo. Mas isso é prática, isso aí você vai pegando com prática mesmo. Pratica bastante, que isso vai ficando cada vez mais fácil de enxergar. Alguma dúvida, pessoal, nessa questão? Sim ou não? Não, depois que você pega o macete, ela é relativamente fácil. Sim. Bom, vamos lá. Segundo, essa aqui é boa, hein? Essa aqui é boa. Determine o algarismo das unidades desse número estranho ali, ó. 17 elevado a 15 elevado a 13. E aí? Quem devia ter aqui era o Railson aqui, o nosso amigo Railson. Ele que devia estar nessa aqui. Ó. Esse 13 bem aí, dá para utilizar 15 elevado a 13, a gente pode utilizar o pequeno teorema de Fermat nele, não pode? Não. Não pode. Por quê? Quando a gente pega, e aqui, determine o algarismo das unidades. Qual que é a ideia que a gente tem que ter para a gente aplicar, para a gente descobrir o algarismo das unidades de qualquer número, pessoal? Fazer podcast. Representação decimal?
representação decimal. E no fundo, quando a gente faz a representação decimal de qualquer n, né, que seria 1A da forma n, a n menos 1, até o A2, A1 aqui, A0 na base 10, isso é quem? A n vezes 10 elevado a n, mais a n menos 1 vezes 10 elevado a n menos 1. Vai fazendo esse negócio tudo até o A2, 10 ao quadrado, mais A1 vezes 10, mais A0. Né? Se eu quero descobrir o algarismo das unidades, é esse último aqui, a gente aplica mod 10, porque mod 10 faz todos esses carinhos sumirem aqui. Então, no fundo, eu quero descobrir quem que é o x, não é? Que é congruente a 17 elevado a 15 elevado a 13 mod 10, tá? É isso que eu tenho que entender. Quanto que dá o 17 elevado a 15 elevado a 13 mod 10? Faz sentido isso ou não? Por isso que eu não posso aqui aplicar o pequeno teorema de Fermat, porque o meu m não é primo. Entendeu? Meu m não é primo. Ah, tá, certo. Eu tinha olhado só pro 13 aí, não tem nada a ver. Não. É sempre o m que manda nas coisas aqui, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente percebe, né? A base, que é o 17, e o m, eles são o quê, pessoal? Eles são primos entre si, eles são coprimos. O MDC entre 10 e 17 é 1. E o fato do nosso M ser o 10 significa, então, que a gente não pode usar o pequeno teorema de Fermat, mas vamos usar uma coisa mais forte que ele, que é o teorema de Euler. E o que é que o teorema de Euler me diz? Que A elevado a φ do nosso M é congruente a 1 mod M. Marcelo, apesar de você ainda não ter visto isso, aí você estava na última aula, né? Que a gente mexeu com isso aqui. Olha só, então a gente vai ter que calcular o φ de 10, que é o nosso M. Lembre-se, φ é uma função multiplicativa a respeito de números que são primos entre si. Então, se eu escrevo 10 como sendo 2 vezes 5, isso vai ficar o φ de 2 vezes o φ de 5. Bom, φ de 2 vale 1 e φ de 5 vale 4. Então, esse aqui fica 4. Lembram como que calcula isso ou não? Vocês querem que eu faça aqui? Eu faço. É assim, ó. A potência do 2 é 1 e a potência do 5 também é 1. Vai ficar 2 que multiplica 1 menos meio, vezes 5 que multiplica 1 menos 1 quinto, tá? Aqui é a mesma potência que estava do lado de lá, do lado de fora. Existem outras formas também, mas essa aqui foi a que a gente fez na última aula, que a gente mostrou isso. Ou seja, ficou 2 vezes meio, vezes 5 vezes 4 quintos. Né? 2 por 2, 5 5, 1 vezes 4, 4. Φ de 10 é 4. E o que isso significa, então? Que se eu tenho um número coprimo com o nosso 10, esse número elevado à quarta potência é congruente a 1 mod 10. Assim, logo, né? Logo, a... Por que só pegou o FII de 10 e o 17 não, professor? Oi? Porque só tá o MDC, 17 e o 10. Aí só pegou só o de 10. Ah, não, é por conta do... Isso aqui é o teorema de Euler. Teorema de Euler só me... Pelo módulo, é? Tu pega o FII do módulo, Isso. Eu vou assistir a aula anterior. Assiste, tá? Então, olha só. A minha base elevado ao φ desse meu M, observa, eu estou sempre pensando no mod M. A minha base elevada a esse número é congruente a 1 mod M. Por isso que eu foco, o meu objetivo principal é focar no 10, é no M. Por isso que eu calculo o φ de 10 ali, tá bom? Ou seja, A elevado a 4 é sempre congruente a 1 mod 10. Só que agora a gente vai mexer com isso, né? Agora a gente mexe com isso aqui. O que nós vamos fazer? Primeira coisa é pensar. Então vamos lá. 17, não vou lidar com ele. Ao invés do 17, apesar de ser pouca redução, eu vou lidar com o 7, tá? 17 é congruente a 7 mod 10. Ou seja, 17 elevado a 15 elevado a 13
vai ser congruente a 7 elevado a 15 elevado a 13, tá? Pode parecer simples, mas às vezes essas pequenas coisas facilitam contas. Talvez nem tanto aqui, mas isso vai facilitar. Tá bom. Ou seja, eu vou ter que descobrir quanto que dá 7 elevado a 15 elevado a 13 mod 10. O que é que eu sei? Eu sei que, olha só, eu sei que 7 elevado à quarta potência é congruente a 1 mod 10. Como que eu utilizo essa informação para me ajudar a reduzir isso daqui? Para me ajudar a lidar com esse 7 elevado a 15 elevado a 13. Alguém tem alguma ideia? Não é só fazer agora de frente, uma explicação. Dividir ali o 15 pelo 4, ou 15 elevado a 13. Tá? Isto. Eu não posso dividir o 15. Eu tenho que dividir o 15 elevado a 13. Ei, Marcos, eu acredito que 15 dá para fazer uma decomposição, né? Inserir esse expoente 4 aí, um múltiplo, né, de 4 que esteja próximo a 15. E somar e diminuir, não vai dar exato, né? Posso somar ou diminuir uma base 7, eu penso. Entendi. Vamos antes só pensar. Imagina, esquece esse 15 elevado a 13. Imagina a gente estivesse pensando no 7 elevado a 29.352, tá? Mod 10. Sabendo que 7 elevado a quarta é congruente a 1. O que é que eu teria que fazer, pessoal? Para eu descobrir o quanto que dá isso daqui. 29.352 por 4. Dividir esse valor por 4, né? Isto. Eu tenho que entender que eu vou formar quantidade de grupos de 4 possíveis ali que eu consigo fazer, e no final das contas só vai me importar o resto da divisão desse carinha aqui por 4. Por que, professor, só me importa o resto da divisão desse carinha por 4? Porque se eu escrevesse 29.352 como sendo 4K mais R, tá? Ele é um múltiplo de 4 mais o resto, nem sei que resto. Nesse caso específico, o resto vai ser 0, então eu vou colocar 3 aqui só para não ser 0, tá bom? Para ser 1, tá? O que vai acontecer aqui? Olha, o 7 elevado a 29.353 vai ser 7 elevado a 4 vezes K mais R, que é 7 elevado a 4, aplicando as propriedades de potência elevado a K, vezes 7 elevado a R. Só que na congruência, 7 a quarta vale 1, não é? Vai ficar 1 elevado a K vezes 7 elevado a R. E isso daqui é congruente a 7 elevado a R. Então, de fato, eu tenho que entender como que funciona esse meu expoente. No padrão, eu vou usar uma palavra. No módulo 4, no módulo φ de 10. Essa que é a questão. Essa que é a grande questão. Olha só, eu não sei se vocês viram um texto que eu mandei semana passada, que eu fiz aqui, ó. Se A e M são primos entre si, então A elevado a N, mod M, né? Então, A elevado a N é congruente a A elevado a N mod φ de M, mod M. É bizarro o que eu estou falando aqui, parece sim, mas vejam lá o texto lá, tá lá no texto, lá no grupo do WhatsApp. É um jeito de como é que nós reduzimos potências, tá? Mas, isso aqui não precisa não, tá lá no texto, é só isso que vocês têm que pensar, tá? Ou seja, para eu entender o resultado dessa minha expressão aqui, sabendo que 7 elevado a 4 é congruente a 1, eu tenho que pensar qual que é o resto
da divisão desse meu expoente por 4. Faz sentido isso? Sim ou não? Faz sim. Tá? Ou seja, tenho, né? Vou até escrever isso aqui. Tenho que entender, que saber, né? O resto da divisão de 15 elevado a 13 por 4. Ok? Em outras palavras, o que eu quero fazer? Eu quero calcular quanto que vale 15 elevado a 13 mod 4. Concordam comigo? Sim ou não? Sim. Agora, quanto que dá 15 elevado a 13 mod 4, pessoal? Isso aqui a gente sabe fazer. E aí? Vamos lá. Isso aqui vai ser quem, ó? 15. Ele é congruente a quanto? Mod 4. 3. 15 é congruente a 3 mod 4. Tá certo. Né? 15 é congruente a 3 mod 4. Só que o 3 é quem? Menos Mod... 1, professor. Isso, 3 é menos 1 mod 4. Não é? Ou seja, se eu quero pensar no 15 elevado a 13, eu preciso de elevar a 13 todos os termos. Ou seja, 15 elevado a 13 vai ser congruente a menos 1 elevado a 13 mod 4. Só que quanto que dá menos 1 elevado a 13? Tá? Menos 1. Menos 1. Porém, nós estamos pensando em resto. Lembre-se, resto é sempre o número entre 0 e o nosso quociente menos 1 ali, né? O nosso. Ah, esqueci o nome. O nosso 4 menos 1. Entre 0 e 3 aqui no caso. Ou seja, o menos 1 ele é congruente a 3 mod 4. Isso implica que 15 elevado a 13 ele é congruente a 3 mod 4. Faz sentido isso? Sim ou não? Sim. Sim. Faz demais. E agora que eu entendi que o 15 elevado a 13 é congruente a 3 mod 4, em outras palavras, eu estou dizendo que 15 elevado a 13, pessoal, estou dizendo que 15 elevado a 13, isto é, igual a 4 vezes alguém mais 3. Ou seja, ou seja, logo, 7 elevado a 15 elevado a 13, isso vai ser igual a 7 elevado a 4k mais 3, tá? Que, por sua vez, isso é igual a 7 elevado à quarta, né? Elevado a k, aplicando as propriedades de potência, vezes 7 ao cubo. E isso aqui vai ser congruente a 1 elevado a k vezes 7 ao cubo, mod 10. Isso aqui, 1 elevado a k é sempre 1. Então, de fato, só me importa o resto. É o que está aqui. Isso vai ser congruente a 7 elevado a 3 mod 10. E aqui agora é só conta, né? 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 63, né? 63 deixa resto 3 mod 10. Dúvidas ou não? Ou seja, o resto é 3. Isso daqui não é simples de pensar. É essa passagem aqui, ó, que é a coisa difícil, tá? É daqui para cá, né? É esse padrão para entender que o expoente, nós temos que entender o padrão do expoente mod 4. Essa que é a parte difícil. É do expoente completo. Completo. Mod 4. Ok?
Ficou alguma dúvida? Ficou Acho que é alguma só dúvida? estudar mais um pouquinho do Teorema de Euler, entender um pouco mais sobre isso. Essa já tem que ter visto o Teorema de Euler já, tá? E aí? Tem que só refazer a questão, Marcos. Isso mesmo. Eu vou até conferir se deu certo aqui. Ah, deu certinho. Eu joguei aqui no Wolfram, porque eu não tinha feito antes, não. Deu 3 certinho aqui. Professor, só uma perguntinha rápida aí. Pergunte. Nesse A elevado a 4 congruente a 1 modo 10, é por conta do φ, né? Isso, por conta do Teorema de Euler, tá? Então, se nós temos uma base que é coprimo com o nosso 10 aqui no caso, né? Então, essa base elevada à quarta potência é congruente a 1 mod 10, tá? Só é válido se A e 10 são primos entre si, tá bom? Por exemplo, se fosse o 2, isso não é verdade, necessariamente. Mas é Aí, sempre através verdade. dessa informação, você fez uma divisão por 4 lá, não é isso? Eu fiz a divisão por 4 do expoente, que era o 15 elevado a 13. E meio que a gente cai no outro módulo. Então, a gente vai pensar no módulo grande em função de um módulo pequeno. Porque eu só... A base e o mod não pode ser... tem que ser coprimo, no caso. Isso, para aplicar o Teorema de Euler, sim. Tá? Certo. Aí isso tem que ser primos entre si. Pegar os conceitos básicos. Tem que pegar. Essa não é uma questão simples, tá? Eu não acho isso simples. Eu não acho. Não acho mesmo. Tá? Não, é verdade. Tem que saber esses tópicos e essas definições todas. Exatamente. O que seria Agora completo... Pode falar. Não, eu entendi agora por que o 7 elevado a 4 é congruente a 10, a 1 mod 10. Dá até pra gente ver, né? 7 ao quadrado é 49. Como a gente está pensando no mod 10, fica 9 vezes 9, que é 81, né? O 81 deixa o resto 1. De fato, isso é verdade. Mas dá para observar padrão, mas o Teorema de Euler já me dá isso diretamente, entendeu? Fechou? Podemos seguir? Sim, tranquilo. Então, beleza demais. Então, continuemos aqui. Essa aqui é mais especial ainda, porque ela não é tão simples. Ela é... Como é que eu falo isso daqui? Essa questão, ela mistura diversos conceitos e é quase que uma equação, tá? Eu estou perguntando quais são os inteiros x que pertencem a z, ou seja, é meio que uma equação, tais que essa minha expressão, que é o 12x7 mais 11x6 mais 10x, é múltiplo de 7. Em outras palavras, quais são os valores de x? Quais são os valores de x que eu tenho que ter aqui, de modo a que 12x elevado a 7 mais 11x elevado a 6 mais 10x, ser múltiplo de 7 quer dizer que isso tem que ser congruente a 0 mod 7. Concordam comigo que eu estou fazendo essa pergunta? Quais são os valores de x, tal que esta equação aqui é satisfeita? Lembre-se, ser múltiplo de 7 quer dizer que o resto na divisão desse número por 7 é 0. Tranquilo até aqui ou não? E aí? Tranquilo. Tranquilo. Agora, o que eu tenho? Quais artifícios, quais ferramentas eu tenho, pessoal, para lidar com esta equação aí? Primeira opção de coisas que vocês podem fazer. Cara, repare, se eu estou pensando em módulo, a solução é uma solução em módulo também, tá?
entre aspas, só existem 7 classes diferentes ali. Então, o jeito trabalhoso de resolver isso aqui seria pegar, vamos supor, se x for congruente a 0 mod 7, será que isso é verdade? De fato, você vai ver que sim, né? De fato, isso aqui vai dar, porque 0 mais 0 mais 0 vai ser 0. Beleza. X for congruente a 1 mod 7. Será que isso é verdade? X congruente a 2 mod 7. Do jeito Será que eu isso é fiz aquela verdade? questão, né, Marco? Isso, é do jeito que você fez. X congruente a 3 mod 7. Será que isso é verdade? E como que eu testo para saber se isso é verdade? Eu pego 3, substituo no valor do x aqui e vejo se o resultado dá 0. Tá? Aí aqui agora, x congruente a 4. Ah, mas o 4 eu já vou ser esperto. O 4 eu vou escrever como sendo menos 3 mod 7. O 5, x é o menos 2 mod 7. E por que eu vou fazer isso? Porque eu já calculei quanto que dá o 2, Otis. Entendeu? Eu já fiz isso. E por último seria o 6, né? Que seria o x congruente a menos 1 mod 7. Tá bom? Aí eu posso testar e, de novo, eu poderia ter usado 4, 5 e o 6 ali. Posso usar, mas repare, lidar com 0, 1, 2, 3 é muito mais fácil do que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entende? É bem mais simples. Bem mais simples. Então, esse é o método trabalhoso, tá? No qual, sei lá, você faz qualquer um desses casos e vê se satisfaz. Se no final, ao substituir der certo, você vai lá e destaca. Esse aqui eu sei que vai dar certo. Os outros eu não sei porque eu não fiz, tá? Alguma dúvida até aqui ou não? Esse é o método braçal. Você não pensa aí, você só faz e joga as coisas. Entenderam qual que é o método braçal? Sim ou não? Sim, deu para entender. Beleza. Eu não vou fazer isso. Não gosto de fazer conta, mas, embora às vezes seja necessário. O que eu, Marcos, vou fazer? Eu vou usar o que eu sei. O que você sabe, Marcos? Eu sei do pequeno teorema de Fermat. É mod 7, galera. O que o mod 7 me garante? O pequeno teorema de Fermat versão congruência me garante que x elevado a 7 é sempre congruente a x mod 7 e se o MDC entre x e 7 for 1, o que mais que eu ganho? Eu ganho que x elevado a 6 é congruente a 1 mod 7. Concordam comigo? Sim ou não? Certo. Ou seja, esse x a sétima eu posso trocar por x. Tá vendo como que isso já diminui bastante as coisas? Então, logo, 12x a sétima. Deixa eu ver, era 10x6? Acho que era. 12x a 7, mais 11x6. Que era 11, né? Mais 10x. Isso é congruente a quem? Isso é congruente a, no lugar do x7, eu vou trocar por x. Isso é congruente a 12x, mais 11x6, mais 10x mod 7. Sim ou não? Agora, 12x somado com 10x dá quanto, pessoal? 22. Isso é congruente a 22x mais 11x6, mod 7. Só que o 22 deixa qual resto? O 22 deixa resto? 1. 1. Então, essa minha expressão inteira, ela é congruente a, vou até deixar na ordem, né? A 11x6 mais x. Não, vou deixar o x ali para ficar claro que eu troquei, tá? Isso aqui é mais x mais 11 x6 mod 7. Ou seja, ao invés de trabalhar com essa expressão grande, eu posso diretamente trabalhar com isso daqui. E mais, né? Eu ainda consigo reduzir esse 11, né? Porque eu estou trabalhando no mod 7, o 11 é quem? Né? Eu já devia ter feito isso. Isso é x mais 4x6
mod 7. Sim ou não? Alguma dúvida até aqui? Em algum passo não ficou claro? Tranquilo, então. Agora, eu tenho 2 casos. Professor, bem nesse caso do X6, aí não dava para você trabalhar ele, não. Ainda não. Eu vou trabalhar com ele agora, tá? Eu tentando enfermar agora, né? Isso. Agora que eu vou lidar com ele. Por quê? Eu tenho 2 casos, né? Eu tenho 2 casos. Primeiro caso aqui é o quê? O caso em que o A, ó, o X e o 7 é igual a 7. E meu segundo caso é quem? O MDC entre X e 7 é 1, tá? Então lembre-se, como eu estou tomando X mod 7, eu só tenho 2 casos. Ou X deixa resto 0, entre aspas, esse aqui é o caso, deixar resto 0. Esse aqui é o caso de deixar resto 1 a 6, tá bom? Só que esses que deixam resto de 1 a 6 são aqueles que são coprimos com 7. E os que deixam resto 0 são aqueles que são múltiplos de 7. Sim ou não? Tranquilo? Certo. Nesse caso aqui, do resto 0, primeiro caso do resto 0, o x já é congruente a 0, porque ele é múltiplo de 7. Ou seja, o resultado desta minha expressão aqui, o resultado dessa minha expressão seria quem? Seria 0 mais 4 vezes 0 a 6 mod 7. Ou seja, dá 0 mod 7. Alguma dúvida ou não? Professor, o x a 6 não é congruente a 1 mod 7? Não. É no caso 2. Tá? Isso é só Onde é no que a caso 2. informação que o x é congruente a 0? Ah, é porque o x ele é múltiplo de 7. Quando o MDC entre x e 7 é 7, quer dizer que o x ele é um 7K. Entende isso? Mas onde é que está o MDC que é 7? Daqui, ó. Não, Não, você eu estou separando em casos. É isso que eu estou fazendo. Eu separo em casos para eu poder aplicar o pequeno teorema de Fermat. Entendeu, Erson? Porque eu só posso aplicar o pequeno teorema de Fermat, Edson, nesse daqui, se eu garanto que x e 7 são primos entre si. Então, eu preciso de considerar o caso em que eles não são primos entre si. Também. Faz sentido isso que o que eu estou dizendo? Não, na verdade é porque o senhor afirmou ali embaixo e eu fiquei nessa dúvida, entendeu? Porque eu não vi nenhuma informação que o MDC deles era 7. Aí, Não, mas é por isso que eu estou falando que é o primeiro caso. Eu estou separando em casos. mesmo separando caso, essa que é a minha dúvida, tá entendendo? É como se fosse assim, ó. Lembra disso daqui, que é o método trabalhoso? O primeiro caso Marcos, é você esse. chegou com a informação que eles dois já eram MDC a 7. É isso que eu fiquei na dúvida. Porque ele Isso, está trabalhando no caso, mas tu está afirmando que o MDC deles é 7. Essa que é a minha dúvida. Aí eu Então, perguntei, como tu tirou essa informação que o MDC de X e 7 é 7? Entendeu? sim, eu entendo. Vamos lá. Ao invés de separar por cada resto, que foi o que eu fiz aqui, eu estou separando por primaridade com 7. Nisso daqui, por exemplo, esse daqui é o meu primeiro grupo, que são todos aqueles que deixam resto 0 quando dividido por 7. Deixar resto 0 quando dividido por 7, Erson, é pensar que o MDC entre x e 7 é 7. Então, ao invés de fazer todos os 7 casos, eu só estou fazendo 2. Eu separei entre os que são múltiplos de 7, que é esse primeiro caso. Eu posso fazer isso porque eu estou testando. Eu estou testando como se fosse aqui.
Só que eu não vou testar todos esses. Eu vou testar de jeito esperto. Eu separei essa classe dessa classe inteira de cá. Só isso que eu fiz. Entendeu ou não? Assim, agora sim, mas aí eu ainda fiquei na dúvida. Tá, beleza. Estou dizendo, quando ele é múltiplo, então o MDC deles é 7. Isso. Isso. Depois que ele, o resto era 0 lá, então. Isso. Tá? Então, olha, o primeiro caso são, ó, eu vou testar os valores de x que são múltiplos de 7. Os valores de x que são múltiplos de 7 já me garante, mod 7, que o x é o próprio zero. Ou seja, 0 mais 4 vezes 0 é 0. Então, esses valores aqui satisfazem a minha equação. E isso é óbvio, né? Se x aqui ele é um múltiplo de 7, essa minha expressão vai ser múltiplo de 7. Isso é óbvio, né? Porque está tudo multiplicado por x ali. A questão é, o que acontece quando x não é múltiplo de 7? Que são todos esses casos de cá. Ó. Nesses casos de cá, são os que eu estou pensando. X não é múltiplo de 7. Ok? Agora, nesses casos aqui, a gente vai poder aplicar o pequeno teorema de Fermat de congruência para dizer o quê? Isso aqui vai ser congruente a. O x eu não sei quem é. Eu sei que o x é x. Só que o x à sexta, eu sei que vale 1. Isto. Então vai ficar. Isso vai ser congruente a x mais 4 vezes 1 mod 7. Ou seja, vai ser congruente a x mais 4 mod 7. Ou seja, olha só, nesse meu segundo caso, toda essa minha expressão, ela é congruente a x mais 4 mod 7. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar quais são os valores de x no qual vai gerar resto 0, né? Para satisfazer a equação, o resto tem que ser 0. Então, por exemplo, que número de 0 a 6 que eu somo com 4 que dá resto 0, pessoal? E aí? 3. O 3, no caso. Só. Tem mais. Que é outro ponto. Ou seja, Aí, no caso, só tem que satisfazer que vai ser 0 ali, então vai ser só o 3. Eu pensei, eu não tinha me atentado nessa afirmação lá de cima, eu pensei em fazer os 6 casos de... não, daria sim para fazer os 6 casos, mas você vai ver que Mas não ia somente ter um deles está necessidade. certo. Eu Mas pensei não nesse tem... segundo modo aqui, que para mim, assim, que eu não estou com essa visão toda, essa aqui eu conseguiria enxergar melhor. Apesar de ser mais difícil, entendeu? Entendi. Assim, x mais 4 é congruente a 0. Não, vou colocar assim não. Como, né? Olha só. Como? X mais 4 é congruente a 0 mod 7. Se e somente se x é congruente a menos 4 mod 7. Eu estou subtraindo 4 dos dois lados. E lembre, quem que é o menos 4? Menos 4 é o 3. 3 mod 7. Tá bom? Ou Não, seja... pois é, professor, nesse caso, eu não estava vendo esse caso ali, esse Do outro zero. caso. X de 7 ser, o MDC ser 7. Eu estava vendo só essa parte aqui já. Então, mas tem que fazer os dois, tá? Tem que fazer os dois. Porque, lembre-se, é um caso particular. Isso daqui que sempre é verdade. Esse aqui depende disso. Então, para você aplicar essa partezinha, você tem que garantir que está acontecendo isso. Mas quando você faz esse caso, você tem que também fazer o outro caso, que é x de 7 ser diferente de 1. Entendeu? Aí, no caso, vai ter dois valores que satisfazem a equação. Isto. Logo, Quando 12 for diferente x. de um, diferente de um, tu colocou o 7. E aí como é que fica? Se for diferente de um, como é que fica? Não entendi. Agora.
É porque Logo, 12x elevado a 7 mais 11x6. Espera aí, rapidinho. Mais 10x é congruente a 0 mod 7 se somente se x é congruente a 0 mod 7 ou x congruente a 3 mod 7. Pode perguntar agora. Pois é, tu colocou as duas condições, né? Se... Cadê? Levanta lá rapidinho. Aqui. O MDC é se, no caso, se o MDC de x7 igual a 1, né? Que recorre ao pequeno teorema. Isso. Aí tu colocou que era diferente de 1, mas sabe como tu colocou diferente? Tu Como colocou assim diferente de 1? 7. Não, tu falou anteriormente. Ah, tá. É porque 7 é primo, né? O Não, MDC. aí, como tu falou diferente de 1, eu já fiquei na dúvida de novo. Porque tu colocou x e 7 igual a 7, MDC 7 e o outro igual a 1. Aí eu já fiquei na dúvida de novo. Então, mas pensa só. Não, o mas MDC... aí, de acordo com a condição que eu tenho lá, toda vez vai ser assim. Tipo assim, tu usou MDC 7, no caso o outro 1. Se fosse um 5, eu ia colocar MDC 5 e o outro 1 também? Seria a mesma lógica? Sim. Por quê? Porque 7 é primo. Então, os únicos fatores, né, os únicos possíveis MDC que você tem é 1 e o próprio primo, né? Concorda comigo? Eu creio que era diferente que tu falou, né? Diferente de 1, né? É. Agora, professor, ia dar um problema aí se o 7 não fosse primo, né? Aí Se o 7 você... não fosse primo, aí ia dar um problema, né? Aí ia dar um problemaço. Aí, se não fosse primo, é isso aqui mesmo. Eu iria fazer isso aqui. Se não entendi agora. Tá? Fechou? Ô, Marcos, mas no caso aí, Hum. quando você encontra que x é congruente a 0 mod 7 ou x é congruente a 3 mod 7, você encontrou os restos, né? Para que aquela congruência seja válida, para chegar no 0 mod 7. Beleza. Só que ele não quer os restos, ele quer o valor de x, determinar os inteiros. Boa, boa. Então, vamos lá. Se x é congruente a 0 mod 7, quais são os valores de x que eu estou pensando? São todos os x da forma 7k. Isso, um 7k, por exemplo. Isso, com k inteiro. Se x é congruente a 3 mod 7, qual é a forma do x? No caso, vai ser um 7k também. 7k mais 3. Ah, mais 3, né? Isto. Então, é isso, sabe? Essas são as soluções, entendeu? São todos x da forma 7k, o x é da forma 7k mais 3. Boa pergunta. Beleza, obrigado. Beleza? Certinho, entendi. O que eu recomendo que vocês façam? Vocês resolvam, né? Cada um desses carinhos aqui para ver que, de fato, somente esse daqui e esse de cá vai dar certo. Vamos lá. Eu acho que não dá muito trabalho, não. Ó. 0 aqui dá 0, 0, 0, 1. 12 mais 11 dá 23. 23 com 10, 33, que não dá resto 0. Tá? Vamos usar de novo. O 2 aqui fica 2. 12 vezes 2 é 24. 24 mais 11 dá 35. 35 com 10, 45, que não é divisível por 7. O 3. 12 vezes 3 dá 36. 36 mais 11 dá 47. 47 mais 30, né? 47 mais 30 dá 57. Não, 77. Isso, 77. Que dá resto 0. Eu tô assim, fiz conta errada. Deu 77. Fechou. 3 o menos 3 vai ser válido então, também? O menos 3 não, por conta do sinal. Olha só. Verdade. Lembra do menos. Ó, no 7, ok. 12 vezes menos 3 vai dar menos 36. Menos 36 mais 11 vai dar menos 25. Menos 25 menos 30 dá menos 55. Que não dá. Não é? Menos 2 aqui vai ficar
12 vezes menos 2 dá menos 24. Menos 24 mais 11 dá menos 13. Menos 13 menos 20 dá menos Menos 32. que também não dá certo. O menos 1 aqui vai ficar 12 vezes menos 1 dá menos 12, mais 11 fica menos 1, menos 1, menos 10, menos 11, que também não dá certo. Então, assim, o método trabalhoso talvez fosse um pouco mais prático se você soubesse o pequeno teorema de Fermat aqui. Mas eu, Marcos, eu quis resolver assim para vocês entenderem um processo algébrico longo, tá? Um processo assim no qual você vai de pouco em pouco até chegar lá embaixo, tá? Mas se vocês optarem pelo método trabalhoso, vocês estão livres para fazê-lo. Alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilão? Então, beleza demais. Beleza demais. Então, fechamos 1, 2, 3 questões aqui. Rapaz, por nada não, mas agora chegou a hora da pedrada. Agora é a hora da... Vamos lá. Assim, não sei nem se vale a pena fazer isso daqui. Vocês têm alguma outra dúvida em relação a essas... Alguma questão de congruência que vocês pegaram, alguma coisa que vocês queiram fazer? Por quê? Por que eu pergunto isso? Porque isso aqui é pedrada. Eu não estou brincando, não. Isso aqui é uma sequência de argumentos que a gente tem que estar bem por dentro da matéria para fazer esses aqui. Eu acho que não deve ser questão de prova. Nem essa aqui. Pode até ser, mas eu acho que não. Porém... Que parte é essa daí, Marcos? Isso é teorema de Euler, tá? Mas é tipo assim, é teoria, você tem que saber a teoria do teorema de Euler, sabe? Você tem que saber a teoria. Deixa eu pelo menos começar essa primeira aqui, porque eu acho que não vai ser tão difícil assim não, tá? Mas prestem atenção, só tomar água aqui que precisa. De repente, a questão da teoria é bom pra gente... Não caia, mas é bom que a gente vai relembrando. Isso aí. Vamos lá então, ó. Seja dado um número natural M decomposto, né, em fatores irredutíveis, P1 alfa 1 até PR e alfa R. Seja N, então a gente começou com M, agora tem o N. Seja um número natural, então calma aí. Então M, ele é da forma P1 alfa 1 até PR alfa R. Seja um valorzinho N tal que o φ de Pi alfa I divide N para todo I igual a 1 até R. Essa é a primeira coisa que a gente sabe. A segunda coisa é o φ... vou colocar esse φ não, vou colocar assim. Φ de Pi alfa I divide N para todo I igual a 1 até N, tá bom? O que isso quer dizer? 1 até R, desculpa. 1 até R. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nosso N pode ser escrito como algum quociente que depende do subíndice vezes esse φ de Pi, alfa I, para todo I. Tá? É basicamente isso que eu estou dizendo para o N. Mostre que, então, sabendo dessas duas coisas, o que eu tenho que mostrar? Então, tenho que mostrar, olha só, tenho que mostrar que M divide A elevado a N menos 1 para todo número natural A' com E. Para todo A, coprimo com M. Entendeu o enunciado desse meu primeiro 1A? É isso. Você começa com um Nzinho, um Mzinho natural qualquer.
Você tem uma condição que o φ de PI alfa I divide N, em outras palavras, né? O N pode ser escrito como algum quociente vezes o φ de PI elevado a alfa I para todo I, tá? E no fundo eu tenho que mostrar que M divide A elevado a N menos 1 para todo número A primo com M. Em outras palavras, eu quero mostrar que A elevado a N é congruente a 1 mod M para todo A coprimo com o M, né? Fez sentido? Eu só estou usando a definição de congruência para essa divisibilidade aqui. Acho que é corolário 9.2. Tá? Beleza? Agora, como que eu faço isso? Eis aí a questão, tá? O que eu faço com isso tudo? Alguém tem alguma ideia? Não, entendi o enunciado, entendi o que você falou, mas como que vai fazer? Aí é outra história, né? Vamos lá. Ok. Vamos lá. Então vamos lá. O que eu sei, pessoal? O que eu sei? Olha só que coisa doida. Olha só que coisa doida. Vamos ter que considerar esta informação aqui, ó. É isso aqui que fecha tudo, tá? Meu Deus, tem algum doido nessa casa que tá gritando. Vamos lá. Eu tenho que o φ de PI alfa I divide N para todo I igual a 1 até R. Como que a partir disso eu faço alguma conclusão para o meu M? Vamos fazer uma espécie de engenharia reversa aqui. Vocês concordam comigo que o M ele é escrito como P1 alfa 1 vezes PR alfa R. Certo ou não? Ok? Ok. Lembram que lá no começo, para eu mostrar... Ah, não, foi que não. Foi nessa partezinha. Quem estava aqui viu, quem não viu, não viu. Para eu mostrar que A elevado a 7 era congruente a A, mod 21, eu primeiro mostrei que A elevado a 7 é congruente a mod 3 e mod 7. Lembra disso? Lembram sim ou não? Eu não tava aqui, né? Tá. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou mostrar que a A elevado a N é congruente a 1 mod P1 alfa 1. A elevado a N é congruente a 1 mod P2 alfa 2. E A elevado a N é congruente a 1 mod PR alfa R. Por quê? Se eu mostrar que todas essas coisas são válidas, eu vou concluir, então, que o A elevado a N é congruente a 1 mod M. Repare, M é o MMC de todos esses fatores aqui. Concordam ou não? É a mesma ideia, só que na teoria. Concordam comigo? Sim. Tem alguma pergunta? Porque é isso que a gente vai ter que mostrar agora. Não, na verdade, você só aplicou o teorema de Euler para cada um desses I, de I até R aí. Eu vou aplicar agora o teorema de Euler, tá? No caso aí, você já não está aplicando quando você fala Não, que A não. elevado a N é congruente a 1 mod Não. PI alfa I? Pelo fato que o A e o M é congruente a 1? Eu vou mostrar. É isso que eu tenho que mostrar, Não, beleza. tá? Se eu mostrar isso, então eu matei, tá? Se eu consigo mostrar isso, quer dizer então que eu estou tranquilo aqui,
tá? Quer dizer que o meu resultado é válido. Fez sentido ou não? Alguma dúvida? Todos entenderam o enunciado, o que é que eu quero mostrar? Porque isso não é fácil, tá, pessoal? Isso não é fácil mesmo. Para mim, quando deu um enunciado aqui, ele já tá dando isso aí, ó. Quando ele fala que o feed PI, alfa I, é esse cara aí. Divide N. Quando eu aplico esse feed PI, eu já estou garantindo que um A elevado a esse φ, desse PI, já é 1. Isso. Exatamente. Aí, esse é o ponto agora que nós vamos mostrar agora. Para isto, observe que como o MDC entre A e M é 1, isso implica que o MDC entre A e qualquer fator que aparece ali, primo completo, vai ser 1. Concorda comigo? Olha, se o MDC entre A e M é 1, que é isso que a gente tem por hipótese, né, para todo número natural A primo com M, ou seja, em termos de estrutura de demonstração, isso aqui, ó, se A e M é igual a 1, então M divide A elevado a N menos 1. Tá? Então, como eu estou partindo da hipótese de que A é primo com M e M se escreve dessa forma, então A é coprimo com qualquer fator, qualquer potência, né, que aparece na decomposição de M. Ok até aqui ou não? Okay. Então, se A e M são primos entre si, então o MDC entre A e PI alfa I é igual a 1 para todo I, de 1 até R lá. O MDC de A e PI alfa I ser 1, eu garanto pelo teorema de Euler que a elevado a φ de PI alfa I, isso é congruente a 1 mod PI alfa I. Certo ou não? Ok. Agora, lembra que a gente sabe que o φ de PI alfa I divide M? Ou seja, que existe um QI para todo I, tal que essa igualdade aqui é verdadeira? O que eu faço então? Isso daqui me garante, elevando os dois lados por QI, tá? Isso aqui me garante o que, pessoal? Isso aqui me garante. Isso implica, então, que A elevado a N, que seria o produto de QI vezes φ de PI alfa I, é congruente a 1 mod PI alfa I para todo I. Certo ou não? Eu não entendi por que você levou a QI. Então, é porque o φ de PI alfa I não é. Ele já não divide N por hipótese. Certo. Isso aqui. Se ele divide N, quer dizer que existe algum quociente QI, de modo com que o N pode ser escrito como esse QI vezes o φ de PI alfa I. Certo ou não? Certo. Beleza. Por que é que eu elevo os dois lados a QI? Porque aplicando a propriedade de potência, eu ganho que isso aqui vira uma multiplicação. E quando eu multiplico QI por φ de PI alfa I, eu ganho N. N. Para todo I. Ou seja, A elevado a N, e repare, do lado de cá é uma potência de 1. Potência de 1 vale sempre 1. É 1. Ou seja, A elevado a N é congruente a 1 mod PI alfa I para todo I. Então, meio que já mostrei para todos. Então, A elevado a N é congruente a 1 mod P1 alfa 1, P2 alfa 2, P3 alfa 3, até o PR alfa R. E isso daqui me garante que A elevado a N é congruente a 1 mod o MMC entre P1 alfa 1 até
PR alfa, R. Mas como todos esses fatores são fatores primos irredutíveis, ou seja, diferentes de um número natural M, o MMC deles é o próprio M. Isto. Mod M. Provado item A. Provado item A. Ficou alguma dúvida? Logo, M divide A elevado a N menos 1. Ou usando a volta, né, do nosso corolário 9.2. Né? É uma questão boa, cara. Isso aqui é bom demais. É uma questão boa, mas difícil, mas é boa. Eu acho ela linda. Tá? Eu acho ela linda. É o que eu prestei atenção, não achei tão difícil, não. Não faria sozinho, mas Eu acho ela difícil. eu compreendi os passos que você fez. É porque a gente faz isso com número. Entende? A gente faz isso com número. Com valor, a gente faz isso de vezes simples. A gente não faz isso de modo genéricozão assim. Tá? Pronto. Isso aqui está aprovado. Agora, já tem o item B. Olha só, mostre que A elevado a 12 menos 1 é divisível por 4.095 sempre que o MDC entre A e 1.365 vale 1. Tá? Cara, você acabou de provar uma coisa para o item A e você tem um item B que você está quase nas mesmas condições. A única coisa que a gente não tem é a fatoração desse 4.095, né? Mostra que M divide é divisível por 4.095. Querendo ou não, quem está fazendo o papel do meu M é o 4.095. Quem está fazendo o papel do N é o 12. Tá vendo? É o 12. O 12 está fazendo o papel do nosso N. Então, para eu mostrar que A elevado a 12 é divisível por M, eu tenho que mostrar o quê? Que o φ de PI alfa I divide N para todo mundo. E quem que é o PI alfa I? É a decomposição de fatores primos do nosso 4.095. M. Tá vendo que fica muito mais claro do que é que a gente tem que fazer aqui? Fica claro, fica assim, fica óbvio praticamente o que é que a gente tem que fazer. Vou até copiar e colar essa questão de novo aqui, só para a gente não perder tempo voltando lá. Então vamos lá. Quem que é o 4.095? Vamos escrever 4.095. Bom, isso dá para dividir por 3, né? Porque o 1.365 é 3 vezes 1.365. Isso é 3 vezes quem? Vamos lá. 1.365. Isso dá para dividir por 3 dá, né? 3 de novo dá 455. 455. E agora? Dá para dividir por 11? Por 5. Por 5. Por 5 dá 15, né? 15? Não. Por 5 não. Não, dá. Dá 91. Isso. 91 é primo? Não, né? Não, mas dá por 7, né? Eu acho que é 7 vezes 13, né? 7 vezes 13, né? 7 por 13. Finaliza com 13. Pronto. Então a gente já tem a fatoração do 4.095. Só que parece que tem alguma coisa diferente, né? Para todo número natural, primo com M. Só que aqui está sendo primo com 1.365. Vocês concordam comigo que a diferença do 1.365 por 4.095 é só um fator 3? Sim. Mas o fator 3 já aparece na decomposição do 1.365? Então, se o A não tem fator 3, muito menos ele vai ter fator 3 ao quadrado. Então, o A, ele é primo com 4.095 também. Isso tem que ser perceptível na análise de vocês, tá? Alguma dúvida? Sim ou não? Não. Então, olha só. Então, para mostrar que
A elevado a 12 menos 1 é divisível por 4.095, vamos mostrar que ó, φ de 3 ao quadrado divide 12, φ de 5 divide 12, φ de 7 divide 12 e φ de 13 divide 12. Se eu mostrar isso aqui tudo, eu estou nas condições do enunciado A. Eu já aplico diretamente que a elevado a 12 menos 1 é divisível por 4.095. Tá vendo como é que ficou simples? Se eu sei o item A. E, de novo, não tem só esse método para resolver o item B, tá? A gente pode aplicar as mesmas coisas que a gente sabe. Então, você quebra isso aí com 3 ao quadrado, vezes 5, vezes 7, vezes 13, sabe? Aí tem que mostrar para cada uma dessas partes. Beleza, dá para fazer também. Mas eu quero usar o item A. Eu quero usar o item A porque foi isso que a gente acabou de mostrar. Compreendem o que eu falei, sim ou não? Compreendo. Sim ou não? Sim. Ah, φ de 5 divide 12, φ de 7, né, divide 12, e φ de 13 divide 12. Bom, φ de 3 ao quadrado, né, é quem? Olha só, φ de 3 ao quadrado é 3 ao quadrado que multiplica 1 menos 1 sobre 3, que é 9 vezes 2 terços, que dá 6, né? 6 divide 12. Check. Deu certo. φ de 5 é 4. 4 divide 12. Check. φ de 7 é 6. 6 divide 12. Check. φ de 13 é 12. 12 divide 12. Check. Ah, professor, como é que você achou o φ de 4, φ de 6, de 13 rápido? Porque quando eles são potências de primos aqui, é só o P menos 1, tá? É o pequeno teorema de Fermat, tá? É o pequeno teorema de Fermat. Aqui. Então, se você só tem um primo puro aqui, φ de P puro é o P menos 1, tá? Então, vocês olham lá na teoria. Então, de fato, como isso daqui tudo é verdade? Como? É verdade que φ de 3 ao quadrado, φ de 5, φ de 7 e φ de 13 dividem, né? Dividem 12. E A é coprimo com 4.095. Temos que A elevado a 12 menos 1 é divisível por 4.095. E acabou aqui. Acabou aqui. Repare que eu estou nas condições do meu enunciado, né? Tem um número decomposto, N, que é o 12, é um número no qual satisfaz que φ de PI alfa I de todos os fatores aqui de M divide N. Então, se eu pego um número que é coprimo com M, então A elevado a N menos 1 é divisível por M. Pronto, estou nas mesmas condições do item A. Ficou alguma dúvida ou não? Não. Questão boa, cara. Isso aqui é uma questão muito boa. É muito boa mesmo. Tá? Muito boa, muito boa. E é isto. É isto. Tá? Essa aqui eu vou deixar para a próxima. Essa aqui a gente faz. Eu vou tentar fazer um vídeo dela, porque senão vai ficar complicado. Pode ser? Essas que deixam sugestão aí é perigosa. É porque é difícil, entendeu? É difícil, é difícil. Mas, de novo, a sugestão indica, olha. Não, eu vou fazer isso aqui em vídeo. Tá? Pode ficar tranquilo. Beleza. Beleza? Pessoal, ficou alguma dúvida, gente, dessas questões que eu fiz? Respondam Agora aí. é tentar refazer, né, Marcos? Isso, tem que tentar refazer todas estas, tá? Eu acho que vale muito a pena vocês tentarem fazer. Ok?
Qual que seria o método que você responderia a B aí, no caso, mais fácil, sem precisar da A? Ela ficou fácil aí, sabendo o resultado da A. Uai, eu utilizo o que a gente sempre faz, ué. Se eu tenho que mostrar que A elevado a 12 menos 1 é divisível por 4.095, eu mostro que A elevado a 12 é congruente a 1 mod 9, congruente a 1 mod 5, congruente a 1 mod 7, congruente a 1 mod 13. Entendeu? Então, assim, se eu provar que A congruente a 12 é congruente a 1 mod 9, A elevado a 12 é congruente a 1 mod 5, que A elevado a 12 é congruente a 1 mod 7, e A elevado a 12 é congruente a 1 mod 13, então vai ser congruente ao MMC. Só que como todos esses números são primos entre si, o MMC é o produto, que é o 4.095. No caso, esses três últimos 5, 7, 13 aí já é de cara por conta de ser primo, aplica o pequeno teorema de Fermat. Isso. Tá errado. Isso, quer ver? Ó? Mod 9, o O MMC. mod 9 vai sair porque 3 ao quadrado. Só que ali você tem que aplicar o teorema de Euler para ele, tá? Então, é como se fosse assim, ó. A gente já fez, né? A gente já calculou o φ de cada um desses, não já? Uhum. Então, olha só. O fato de A ser primo com o 4.095, né? Sim. Me garante que ele é primo com cada um desses caras aqui. Aqui é teorema de Euler e todos os outros são pequeno teorema de Fermat. Tá? Aqui é pequeno teorema de Fermat. Ok. O que o teorema de Euler vai me garantir? Que A elevado ao φ de 9, que é 6, é congruente a 1 mod 9. Como eu quero chegar no 12, eu elevo ao quadrado. Ou seja... elevado a 12 é congruente a... Isto. Agora o 5. O φ de 5 é 4. Eu sei que A elevado a 4, então é congruente a 1 mod 5. Se eu quero chegar no 12, o que eu faço? Multiplica por 3. Eleva a 3. Certinho? Pronto. Aí você ganha de novo. Do 7, eu ganho que A elevado a 6 é congruente a 1 mod 7. Se eu quero chegar no 12... Mesma coisa do item A. Eleva ao quadrado. Isso aí. E por último, o 13 já é o próprio, né? A elevado a 12 é congruente a 1 mod 13. Que já todos esses. Me garante lá. Volta aqui. Só que o MMC é o A elevado a 12 congruente a 1 mod 4.095. Eu acho que é até mais fácil fazendo o segundo método aqui, tá? Mas eu quis usar o item A, né? Mas se você parar para pensar, ó, é a mesma para coisa. você chegar aí nesses valores aí, você teve que fatorar o 4.095, você teve que calcular o φ de cada um. Então, basicamente, essa aqui saiu mais rápido porque você já tinha calculado. Sim. Ficou a mesma coisa, na verdade. É quase elas por elas, né? Só que um você... É como que você ia chegar no 3 ao quadrado, 5, 7 e 13? Você tinha que fatorar. Como que você achou o φ? Teve que calcular o φ de cada um. Sim. Bom, é a mesma coisa. É isso aí. O que vocês acharam dessa aula, gente? Muito boa, ruim, mais ou menos? Ajudou, não ajudou? Boa, mano. Ajudou demais. Ajudou Muito demais. boa. Muito boa. Essa aqui, ó, eu não sei. Você se incomoda dessa aula aí pro YouTube? Aparecer as dúvidas de vocês? Alguma coisa? Sim ou não? Tranquilo. Alguém que se incomoda? Pode ser sincero. Não. Tranquilo? Acho que vou deixar lá liberado. Vai que o pessoal assiste e aprende alguma coisa também. Acho que pode ser útil para eles também. Fechou? Fechou. Então, valeu então, gente. Boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus. Aos sobreviventes nessa segundona aqui, 9h30 da noite. Vocês são doidos demais, rapaz. Pelo amor de Deus. Mas é isso, né? Estamos aqui para realmente ajudar todos vocês. Agradeço vocês que ficaram até aqui. Tamo junto e até semana que vem para o nosso quarto módulo, né?
A gente já viu isso tudo e vai ficar top demais da conta. Vai ficar top demais. Valeu, Valeu. galera. Tchau, Boa tchau. noite. Marcos, Oi. deixa eu te perguntar. Você que chegou a comentar esses dias que já vai começar o modo